Glória a Deus, aleluia. Paz, queridos, boa noite. Quem está triste, diga glória a Deus. Ninguém triste, graças a Deus. Todo mundo feliz. O Senhor é a nossa alegria, amém? Agradecido a Deus mais uma vez por ter a responsabilidade de trazer a ministração da palavra, né? Tenho certeza que você veio aqui essa noite ansioso, né? Cheio de desejo de adorar ao Senhor, e nós já fizemos isso, mas também de ouvir uma palavra. O que faz a nossa vida espiritual, o nosso corpo espiritual crescer é o alimento, e o alimento é a palavra. O louvor é muito importante, a palavra, junto com o louvor, ela traz o sustento para a nossa vida espiritual. Feche os seus olhos, Deus, eu quero te agradecer mais uma vez. Já tenho te pedido, Senhor, por esta noite, me coloco mais uma vez na tua dependência, e que no abrir e fechar dos meus lábios, na minha boca, venha, Senhor, uma palavra revelada ao coração do teu povo, que o teu povo seja alimentado por ti. E é tão bom saber, Senhor, que tu nunca dispensas o teu povo com fome, sempre tens um alimento. É tão bom saber que o Senhor sempre tem algo em especial para nós. Eu te louvo por isso, hoje e sempre, amém. O texto que eu vou ler é um texto que não é muito compartilhado, não é muito pregado, mas faz parte de uma história maravilhosa na Bíblia. E eu estava no domingo, acho que foi domingo, eu estava ouvindo a palavra e sentado aqui, Deus colocou essa palavra no meu coração, eu não entendi porquê, e na segunda-feira eu tive um tempinho de manhã cedo e desenvolvi essa mensagem. Quando foi ontem, o pastor me convocou para estar ministrando a palavra, e eu tenho assim, a convicção de que Deus tem algo nesse caminho aqui para falar com alguém aqui essa noite. Eu espero que seja com todos, né? É tão bom saber que a palavra de Deus, ela, além de ser alimento, ela também ela é uma vacina, ou ela é uma injeção. Ela pode ser uma vacina para prevenir algum tipo de problema, e ela pode ser uma injeção para curar qualquer tipo de enfermidade. Esse é o poder da palavra de Deus. Se você sair daqui com a palavra no seu coração, você vai sair daqui fortalecido para a glória do nome do Senhor. E o texto, eu vou pedir que coloque na linguagem de hoje aqui, Ruth capítulo 2, versículo de número 3. É um texto interessante. Talvez você não vai entender muito agora, mas no decorrer da mensagem eu espero que Deus possa nos trazer a revelação necessária para esta noite. Ruth, capítulo 2, e o versículo de número 3, diz assim, ó: Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. Está na linguagem de hoje? Essa já melhorou. E apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eu queria que você gravasse, não essa palavra casualidade, por acaso, né? Por coincidência. Será que você pode gravar essa palavra coincidência? Por coincidência, ela justamente entra no campo que era de Boaz. Bem, antes de nós entrarmos, antes de eu falar sobre as coincidências, eu queria trazer um pouquinho de conhecimento sobre o livro de Ruth, que
eu pesquisando, achei muito interessante, né? A gente às vezes vai passando pelos livros da Bíblia, mas são os nomes que a gente vai se acostumando ao longo da vida, né? Eu nasci num lar evangélico e a gente participava de batalha bíblica, então a gente falava os livros todos de cor, e interessante saber que só existem 2 livros na Bíblia, né? Que é Ruth e Esther, que são nomes de mulheres. E o mais interessante para mim, e você vai entender, que Ruth não era uma mulher de Israel, ela era uma moabita. Olha só que coisa interessante. Daí a gente já pode tirar uma lição de que Deus não faz acepção de pessoas, Deus escolhe a todos. Deus escolheu uma moabita para fazer parte dos 66 livros, o nome dela fazer parte dos 66 livros da Bíblia. Então, quero dizer para você que você também é importante, que a qualquer momento algo inesperado o Senhor pode fazer na sua vida. Se você acredita nisso, diga glória a Deus. Esse livro, ele se passa dentro de um contexto histórico, ele se passa no período dos juízes, né? É aquele período em que Israel teve os juízes como a orientação era dada, os juízes eram escolhidos pelo Senhor, e isso se aconteceu ali por 1200 a.C. São dados históricos que eu acho que vale a pena você saber. Esse tempo de Ruth era um tempo que Israel só vivia desse jeito, irmãos. Eu nunca vi um povo para ser tão desobediente como Israel. Você conhece outro povo assim? Eu conheço. Quantas vezes nós somos desobedientes, né? Quantas vezes nós fazemos aquilo que não é correto? Paulo disse, aquilo que eu quero fazer de bem, eu nunca faço. O mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Paulo, imagine, gente. E o povo de Israel não era diferente. Eles viviam um tempo de instabilidade moral, instabilidade espiritual e outra coisa, eles viviam dentro de um ciclo vicioso de pecado. Eles pecavam e Deus punia, eles se arrependiam e Deus mudava a história e a situação. E era justamente isso que estava acontecendo. O livro de Ruth, ele tem vários personagens, mas eu gostaria de destacar 4 personagens importantes, que eu julgo ser importantes. Talvez alguém escolha um a mais, mas eu vou falar, existe Ruth, Noemi, que era a sogra de Ruth, Elimeleque, que era o marido de Noemi, e também um homem chamado Boaz, que ele vai entrar no final da história, e ele é o que vai fazer o fechamento de toda essa história. Existem outros, como Orfa, que para mim era só uma coadjuvante, só alguém que pertenceu à história. O livro de Ruth, ele começa, interessante que quando eu estava lendo essa tarde o livro de Ruth, eu fiz o esboço e eu fui ler o livro de Ruth algumas vezes para poder fixar bem a história, e uma coisa me chamou a atenção. O livro de Ruth começa com algumas coisas ruins. Você vai perceber que o decorrer da história, eu até coloquei aqui a palavra que o livro de Ruth começa com uma crise. Na verdade, são várias crises. Começa com um escritor que ninguém sabe quem é, alguns dizem que foi Samuel que escreveu o livro de Ruth, e ele dizendo que nesse tempo, no tempo em que foi escrito esse livro, essa história, havia fome na terra de Judá. E aí Elimeleque, que era o homem, o chefe da família, casado com Noemi, ele toma uma decisão. E, irmãos, é muito preocupante, e eu tenho sempre frisado sobre isso, todas as vezes que eu ministro aqui, parece que Deus me leva sempre a falar a mesma coisa. Existem decisões que nós tomamos que elas, se não forem alinhadas à vontade de Deus, o risco de nós entrarmos, desculpa a palavra, mas entrarmos numa furada é muito grande. A Bíblia, ela é cheia de ensinamentos de que seria tão fácil se nós pudéssemos viver a nossa vida de maneira que nós colocássemos sempre diante de Deus as nossas escolhas. Eu não sei se você faz isso,
mas a instrução que nós temos na Bíblia, Provérbios fala sobre isso. Coloque tudo diante de Deus e tudo que você fizer, você vai ter sucesso. Meu Deus, que receita maravilhosa! Quem aqui não quer ter sucesso na vida? Quem aqui não quer ser bem-sucedido? Mas por que nós primeiro fazemos e depois consultamos a Deus? Você vai para a palavra e você vai ver Davi, muitas vezes, ou às vezes que Davi saiu para a guerra sem consultar Deus, ele teve que voltar, se arrepender, perguntar a Deus e voltar para guerrear. Porque todas as vezes que nós vamos para pode ser que você faça escolhas corretas, sim, pode. Mas por que você vai, por que você vai tentar a sorte? Por que não é melhor, se nós acreditamos no poder de Deus, se Deus é quem rege a nossa vida, se nós o aceitamos como Senhor da nossa vida, por que verdadeiramente não agimos como servos? Por que não? Porque nós tomamos decisões e depois queremos que Deus assine embaixo nas decisões que nós tomamos. Deus, Ele permite que nós tomemos as nossas decisões livremente, mas as consequências elas vêm. E aí uma pessoa diz assim: como é que Deus permite uma coisa dessa? Como é que Deus deixa uma coisa dessa acontecer? Eu me lembro quando aquele rapaz morreu num acidente de carro, eu esqueci o nome dele, ele morreu, o carro dele, ele era lá do Nordeste, ele era um cantor sertanejo, né? Cristiano Araújo. Eu me lembro que algumas pessoas perguntaram como pode, onde estava Deus? Deus não estava dentro daquele carro, porque o carro estava quase 220 km por hora. A gente faz as escolhas da gente, irmãos. E você acha que Deus é babá? Que Deus tem que ficar segurando? O limite de velocidade a gente sabe qual é, a gente sabe como devemos proceder, mas a gente faz as nossas escolhas. A gente acaba por deixar de lado, de ouvir e de seguir a voz de Deus, porque nós queremos, não, eu sou o Senhor da minha vida, eu faço o que eu quero. Mas o Senhor Jesus, esta noite, irmão, eu tenho certeza disso, Ele está confrontando alguém aqui. Ele está dizendo para você: calma aí, você quer ser bem sucedido na sua vida? A receita está clara. A receita é você colocar tudo diante de mim. O que custa? Você vai fazer um negócio? Pergunta ao Senhor: Senhor, nós trabalhamos em uma empresa de eventos e a gente emite um monte de propostas todos os dias. Se nós fechássemos pelo menos 1/3 das propostas, meu Deus do céu, muita proposta vai. Mas você acredita que todas as vezes que nós fechamos uma, eu falo: Senhor, se for a tua vontade, Senhor, que volte, que seja feita a sua vontade. A gente acaba orando o Pai Nosso, dizendo: seja feita a tua vontade, mas na verdade a gente faz a nossa. Nós escolhemos, nós decidimos, nós nos achamos autossuficientes. E voltando aqui à mensagem, só abrir esse parênteses, Elimeleque leva a família inteira por causa da fome. E é por isso que eu falei sobre decisão. Ele toma uma decisão de tirar a família dele de Judá e levar a família dele para Moabe, para a terra dos Moabitas. Sabe quem são os Moabitas? São inimigos históricos de Israel. E ele vai viver lá. Só que quando ele está estabelecido, veja só, eu disse que o livro de Ruth começa com muitos desastres, muitas coisas ruins acontecendo. A fome faz com que ele tome uma decisão e ele vai para Moabe. Em Moabe, ele, quando está estabelecido, diz a palavra que ele morre e deixa a sua mulher viúva com 2 filhos. Esses 2 filhos, com o passar do tempo, eles se casam com 2 mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra a Esté, que dá o nome do livro. Perdão, a Ruth, que dá o nome do livro. E aí,
passa mais um tempo, a Bíblia fala, são 10 anos se passam, Márcio. Sabe o que acontece? Os 2 filhos morrem. Fome, fuga, morte. É uma família que está vivendo um luto constante. Perde o marido em uma terra estranha, perde 2 filhos em uma terra com 2 noras. E aí, eu imagino que elas eram conhecidas na região de Moabe, isso é uma conjectura minha, tá, irmãos? Eram conhecidas como a casa das viúvas. As 3 eram viúvas, as 3 perderam o marido, numa situação muito difícil. E aí vive as 3 numa situação em que, difícil, né? Marcada por muita dor. Irmãos, a gente às vezes fala da morte da vida dos outros, das outras pessoas, e a gente não sente a dor, porque não foi com a gente. Imagine vocês, uma mulher perder o marido, perder os 2 filhos, numa terra estranha. Que dor, que sentimento essa mulher carregava, que situação difícil, ela era marcada por dor. E outra coisa, qual era a certeza que essa mulher tinha? Nenhuma. Qual era a certeza que ela podia ter numa vida em que ela foi levada e agora ela se sente sozinha? Eu quero dizer para você que mesmo em meio ao caos, a esse caos, eu quero afirmar para você essa noite que Deus escreve uma história linda. A história de Ruth é uma história linda, mesmo começando nesse caos. É uma história de fidelidade e uma história de redenção. E eu abro um parênteses mais uma vez para dizer para você aqui, que aplicando essa palavra para nós, não se preocupe, irmãos, existem coisas que acontecem na nossa vida, que elas vêm, não é para nos destruir, não é para acabar com a gente, não é para você ser desmoralizado, não é para você ser envergonhado. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida, que é Deus preparando algo grandioso. Entenda isso, nós vivemos por fé. O que nos move é a fé, e acreditar que Deus nunca perde o controle de nada. Você nunca vai encontrar Deus com as 2 mãos na cabeça dizendo: e agora o que eu faço? Jamais. Eu vou dizer para você que Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe exatamente o que fazer, quando fazer, na hora que vai fazer, para poder produzir um milagre se for necessário. Noemi, depois de toda esse caos instalado, que ela vive com as suas 2 noras, numa terra distante, estranha, de inimigos, Noemi decide retornar para Belém. E aqui, irmãos, quando eu estava lendo, eu vi assim, Deus, aqui as coisas começam a entrar no eixo. Existe uma boa notícia nessa história. A gente só vem ouvindo, só lendo coisas ruins, só caos acontecendo, mas aí Noemi recebe uma notícia: olha, Deus tem restaurado com fartura o povo de Israel, e ela entende que chegou a hora de voltar. Dizer para você uma coisa, às vezes a gente precisa parar e dar meia volta. Quem sabe essa noite você veio aqui e você tomou uma decisão errada. Você sabe que você tomou uma decisão errada, que não era isso que Deus queria. Você vai continuar, você vai prosseguir, você vai adiante nessa decisão, ou é hora de você parar e virar 180 graus e voltar da onde você parou, para que Deus possa cumprir com o seu propósito na sua vida? Talvez ninguém nunca te disse, mas eu vou te dizer agora:
Ou talvez eu esteja dizendo mais uma vez para você: olhe bem para você, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Independente da sua idade, do seu sexo, da sua posição social, independente de qualquer coisa, do seu cargo na igreja, eu quero afirmar para você que Deus tem um propósito na sua vida. Não, você não entendeu. Deus tem um propósito na sua vida. Há algo que Deus tem sonhado e preparado para você. A história até hoje pode ter sido de percalços. Talvez a história que você conta até hoje são tristezas e luto. Mas eu estou dizendo para você, Deus está trabalhando. Eu quero afirmar para você que Deus, Ele é o maior trabalhador dos bastidores. Deus trabalha para ninguém ver. Deus não precisa mostrar para ninguém que está trabalhando, que está agindo. E nessa história que eu estou lendo para vocês, que eu estou contando para vocês, é exatamente isso que acontece. Parece que está tudo dando errado. Mas você vai ver, no final dela, como a mão de Deus estava trabalhando em tudo isso. Você precisa entender e receber e acreditar que esse momento que você está passando, ele não é eterno. Eu não tenho dúvida, irmãos, de que Deus traz uma palavra como essa para tocar no coração de algumas pessoas, para dizer para você: ei, calma, nem tudo está perdido, eu ainda estou no controle, eu ainda estou na direção, mas você precisa deixar, você precisa permitir. Eu vou voltar a falar sobre isso mais uma vez, você precisa permitir. Márcio, você consegue botar 2 cadeiras para mim aqui, por favor? Opa, meu Deus, meu amigo pastor Erickson, Jesus, olha só. Ângelo, vem cá, por favor, meu filho. Você mesmo, Ângelo, vem cá. Eu quero só ilustrar para você, porque o Espírito Santo me fez lembrar disso agora. Senta aqui, Ângelo. Se você sentou aí, você vai ser o homem e eu vou ser Deus. Não, vamos inverter, porque eu vou ter que fazer. Eu sou o homem. Nós estamos dentro de um carro. A vida da gente é assim. É como se fosse um veículo que nós estamos caminhando. E aí, Deus está, muitas vezes, do nosso lado. Em muitas vidas, Deus está do lado. E aí, a gente está, dirigindo, e Deus está dizendo assim: pega a esquerda. Aí eu vou para a direita. Aí, mano, freia. Não, aí eu acelero. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes, nós achamos que porque estamos, a vida é nossa, a gente tem o poder de dirigir. Mas eu queria te dizer isso hoje, em nome de Jesus. Troque de lugar. Fala: Deus, a partir de hoje, dirige a minha vida. Toma a direção da minha vida. Conduz a minha vida em todos os meus caminhos. E tudo que você fizer será bem sucedido. Obrigado, Ângelo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quando ela resolve retornar, quando Noemi resolve retornar, no meio do caminho ela para. Ela chama suas duas noras e diz para elas assim: queridas, vocês têm vivido comigo até agora, mas não é justo. Volta para a casa da mãe de vocês e vai ser feliz. Olha só, vocês casem novamente, constituem a família de vocês, vão ser felizes. As duas começam a chorar e dizem: não nos faça ir. E ela insiste mais uma vez e diz: vai. E uma delas, a órfã, decide ir e voltar. Mas Ruth, vejam só, Ruth, ela diz: eu não vou te deixar. E aí, irmãos, ela no capítulo 1, no versículo 16, a Ruth fala uma frase que a gente usa muito em casamento. Mas olha que coisa tremenda. Eu, quando li, bem devagarzinho, comendo essas palavras,
ela disse para a sogra dela: onde a senhora for, eu irei. Onde a senhora morar, eu vou morar. Onde o seu povo será o meu povo. E aqui, irmãos, essa sentença que ela diz agora faz a história da vida de Ruth mudar. Ela diz: o seu Deus será o meu Deus. Isso mudou a história dessa mulher. Viúva, sem perspectiva nenhuma. Ela diz, nesse momento que ela fala, o seu Deus será o meu Deus. Eu até escrevi aqui, é como se ela tivesse virado uma chave e ter mudado toda a situação da vida dela. Eu volto a lembrar você que até aqui Ruth tinha vivido só o caos na vida dela, só coisas ruins na vida dela. Noemi, que estava profundamente ferida pelos acontecimentos, para você ver a situação, como elas se encontravam, qual era a realidade delas. Noemi chega a dizer no capítulo 1, no versículo 20, não me chame mais de Noemi, que quer dizer agradável, feliz, e sim de Mara, amargurada. Olha o que ela diz: pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ela está dizendo uma mentira? A vida dela estava realmente amarga. Ela estava passando por um momento ruim, mas não era o final da história, não era o fim da história, porque essa era uma realidade que ela estava vivendo. E hoje, irmãos, muitos de nós estamos vivendo uma realidade dessa forma, com feridas, né? Com decepções, com amarguras. Eu imagino a nossa psicóloga como atende pessoas enfermas, não é verdade? E não é, gente, enferma do corpo só, né? Não é com enfermidade no corpo, não é uma dorzinha de cabeça, são doenças, são machucados, são feridas emocionais. E elas estavam nesse sentido, sentindo-se, elas estavam, imagina, irmãos, se sentindo abandonada. Elas perderam o marido, a Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos, não tinha nenhuma perspectiva, mas a história não vai terminar desse jeito. A história vai nos surpreender. Se você conhece, você sabe do que eu estou falando. Apesar de todos os percalços, né, que essas agora duas passaram, Deus estava trabalhando nos bastidores da vida dessas mulheres. Deus sempre está trabalhando, em alguns momentos nos bastidores, sem aparecer. Em alguns momentos ele faz o mar se abrir e todos veem, mas há momentos que ele prefere ficar recluso e fazer as coisas sem que ninguém veja. Deus prepara o cenário, Deus prepara tudo antes de ele revelar o propósito dele para as nossas vidas. Ele sempre faz isso. Muitas vezes, eu coloquei aqui, muitas vezes nós não conseguimos enxergar as movimentações de Deus. Deus não está parado. Posso pedir um favor para você? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Diga para quem está do seu lado: Deus não está parado. Deus está se movimentando. Você sabe quem está do seu lado agora? Você conhece essa pessoa que está do seu lado? Você sabe o que ela está passando? Você sabe o que está acontecendo na vida dela? Você sabe o que ela precisava ouvir hoje? Talvez essa palavra que você está dizendo vai motivá-la a entender que é para ela seguir adiante, porque Deus não está parado, Deus está se movimentando e agindo, porque a palavra de Deus diz: agindo eu, quem pode impedir o meu agir? Quem pode? Ele está trabalhando.
Nós até podemos não entender o processo. Falar sobre o processo, irmão, dá uma mensagem inteira. É nesse processo que nós passamos, que é o momento para se chegar no propósito, esse processo, esse caminho, que a gente pode chamar, o propósito é chegar no monte, o processo é passar pelo vale. Esse processo aqui, muitas vezes, nós choramos, sofremos, mas eu quero te dizer uma coisa, irmão, jamais desista ou pare, porque Deus, Ele está na frente da sua vida e você vai cantar o hino da vitória. Sabe, eu me lembrei aqui agora, é muito interessante, quando a gente fala sobre cantar o hino da vitória, eu me lembro de Miriam, né? Miriam, ela cantou o hino certo, ela cantou no ritmo certo, ela cantou com as pessoas certas, ela só errou o lado de cantar. Ela era para ter cantado do lado de cá, porque quem crê, quem acredita, anjo, não precisa atravessar o mar para poder acreditar que Deus vai fazer um milagre, porque Ele vai fazer. Irmãos, nós não servimos a um Deus de barro, que tem boca e não fala, que tem ouvidos e não ouve, que tem olhos e não vê. Não, nosso Deus, Ele é vivo. Isso não é uma criação humana, isso não é uma utopia, isso não é uma loucura. Todos nós aqui temos uma experiência com esse Deus maravilhoso. Todos nós aqui tivemos um momento em que nós vimos o agir dele na nossa vida claramente, sim ou não? Elas chegam em Belém, e veja só, e a Ruth, ela precisava movimentar a vida dela, e aí ela vai colher espigas para sobreviver, e aí a gente chega no texto que nós lemos. Na versão que eu tenho aqui, ele usa uma palavra, por acaso, ela entra no campo de Boaz, que na verdade era um parente próximo de Elimeleque, era um parente deles, e naquela época existia o remidor, aquele que era capaz de poder sustentar, quando alguma mulher da família ficava viúvo, ele era capaz de sustentar, de trazer para perto dele e dar seguimento à geração. E eu coloquei aqui que essa coincidência, é a palavra que eu gostaria de usar, essa coincidência era na verdade a mão invisível de Deus trabalhando na vida daquela menina, daquela mulher. Tudo que aconteceu e que vinha acontecendo na vida de Ruth, tudo que estava acontecendo com ela, era um propósito de Deus. Ela estava passando pelo que eu disse para vocês ainda agora, pelo processo. E aí, automaticamente, Boaz, ele começa a notar Ruth, né, a honra e a fidelidade que ela tinha, que ela teve, e o cuidado que ela teve com a sua sogra, o ato que ela teve de se manter ligada a ela, né, e aí ele resolve se casar. Existe toda uma história, todo um enredo, que eu não tenho tempo para poder falar, mas eu quero ir nessa questão. Boaz, ele se casa com Ruth, e aí, irmãos, você começa a entender o que eu falei para você. Não existe coincidência diante de Deus. Não é coincidência as coisas que têm acontecido na sua vida. Não foi uma coincidência a porta se abrir na hora que você precisava. Não foi coincidência que as coisas aconteceram quando você mais precisava. Não foi coincidência e nunca vai ser coincidência. É a mão de Deus agindo na tua vida na hora certa, no momento certo, no tempo certo, com a pessoa certa. E sabe o que acontece? Essa mulher, Ruth, ela casa com Boaz. Ela gera um filho chamado Obed.
Olha só, Obed não é nada mais nada menos do que o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Davi entra na descendência de Jesus Cristo. Veja o que Deus faz na vida de uma mulher esquecida, viúva de uma outra nação, rejeitada por este povo, porque era moabita, mas hoje a história é contada, a história que eu estou contando aqui, entra a vida de Ruth dentro de um dos maiores processos, que é, na verdade, o que Deus preparou para que o homem pudesse receber a salvação. Ela faz parte de um plano gigantesco que Deus fez. E não foi uma coincidência, foi o agir de Deus, foi o trabalhar de Deus. Ela sai de uma viúva estrangeira a uma ancestral do Messias. Deus pega uma história quebrada. Deus ama pegar histórias quebradas e transformar isso em uma grande história. Deus pega uma história quebrada e transforma em um elo eterno do plano de salvação. Você entende isso? O que ela era, apenas um elo quebrado, alguém sem importância nenhuma, agora ela faz parte de um processo, faz parte de algo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, através da genealogia dela, da descendência dessa mulher, nasce o Salvador do mundo. O que nós aprendemos com essa mulher? Deus honra decisões de fé. Deus ama quando você toma uma decisão por fé. Está tudo dizendo, vai, não faz, mas se Deus falou para você, vai, você, pela fé, você coloca os pés firmes no chão e segue adiante e vê o agir de Deus sobre a sua vida. Ruth escolheu o caminho mais difícil, mas ela foi recompensada. A fidelidade a Deus, a fidelidade sempre vai abrir portas para nós. A sua lealdade, eu coloquei aqui, a sua lealdade à sogra chamou a atenção de Deus e também chamou a atenção de Boaz. Não existe coincidência quando Deus está no controle. O por acaso é só o disfarce do agir de Deus. Não existe coincidência. Deus não é pego de surpresa. Deus transforma. Escute bem isso. Deus transforma histórias comuns em histórias eternas. Há 1200 anos antes de Cristo foi quando essa história aconteceu, e hoje, 2000 e tantos anos depois, eu estou contando a história dessa mulher nessa igreja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Entenda que quando tudo parecer obra do acaso, lembre-se, Deus está nos bastidores orquestrando cada detalhe da sua vida. Deus está orquestrando cada detalhe da sua vida. Deus está orquestrando cada detalhe da sua vida. Você não vai ser envergonhado, você não vai fracassar. Se você mantiver firme a sua fé, se você mantiver firme no propósito, e se você aceitar o processo, Deus vai te honrar e grandes coisas vão acontecer. Deus está orquestrando coisas nos mínimos detalhes. Dentro dessa questão da coincidência, eu me lembrei, sabe de quê? De Silvio Santos. Silvio Santos dizia que coincidência são pequenos milagres que Deus faz, mas deseja não aparecer. Deus está no acaso. Deus está nas coincidências. Simplesmente viva
simplesmente escolha viver, simplesmente esteja debaixo da bênção do Senhor. Para a gente começar a terminar, Deus sempre vai usar esses processos para nos moldar, e Ele faz isso com todos os personagens da história, exatamente dessa forma. E uma coisa que é interessante, irmãos, que Deus não tem pressa. Ele permite o processo, Ele permite desertos. Está passando pelo deserto? Está passando pelo processo? Deus permite que essas coisas aconteçam. Deus, muitas vezes, eu preguei domingo passado, no primeiro culto, eu falei sobre o silêncio de Deus. Às vezes Deus resolve ficar em silêncio. Às vezes Deus não quer falar. E Ele não vai deixar de ser Deus. Eu conheço pessoas aqui nessa igreja que Deus está em silêncio há muito tempo. Mas mesmo assim, ela entende que Deus está cuidando de todas as coisas. Deus não precisa falar, Deus não precisa te dizer, Deus não precisa te dar satisfação, Deus, sabe o que Ele faz? Às vezes Ele complica, depois descomplica e não diz por que complicou. É Deus. Mas sabe o que você vai fazer lá no final? Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai dizer, verdadeiramente Deus estava na minha vida, verdadeiramente Deus é o Senhor da minha vida. Se hoje você está vivendo dias difíceis, talvez alguém esteja aqui nesse dia, saiba de uma coisa, Deus pode estar te posicionando para algo maior, assim como fez com Ruth. Como é que Ruth poderia imaginar que tudo que ela passou ia terminar desta forma? Abençoada, próspera, casada. Como? Nós precisamos aceitar esses processos, nós precisamos entender que não existem coincidências, é o agir de Deus, é o mover de Deus na nossa vida, e aí sim, a partir disso, nós vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. O livro de Ruth nos ensina que Deus trabalha mesmo quando não conseguimos ver. Você pode não conseguir ver, mas Deus está trabalhando. Ele escreve histórias lindas. Ele escreve histórias lindas com pastores, com autoridades, com ricos, com poderosos. Não. Deus escreve histórias lindas com pessoas simples também. Porque talvez seja essa a sua concepção, a sua visão, talvez seja assim que você se sinta. Eu estou falando para pessoas aqui que elas não se encaixam dentro do que eu estou dizendo. Não se encaixam. Elas têm uma posição. Todos nós sabemos aqui, os pastores da igreja, eles têm uma posição diferenciada dos membros da igreja. Mas isso não quer dizer que nós somos melhores. Isso não quer dizer que nós somos mais próximos de Deus. Não. Deus escreve histórias lindas com pessoas simples e com pessoas comuns. Você ainda vai contar a sua história. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. Você ainda vai contar a sua linda história. Sabe o que vai acontecer? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque Ele faz isso para glorificar o próprio nome. Ele nunca para de agir, mesmo quando Ele está em silêncio. Ele está agindo. Fique de pé comigo, irmão. Feche os seus olhos, por favor. Meu amigo Asa, me ajuda aqui. Feche os seus olhos. Não se movimente, ainda faltam 18 minutos. Eu gostaria de usar alguns minutos para que a gente pudesse aplicar essa palavra, para que você não saia daqui sem receber uma oração, sem ter a oportunidade de receber da parte de Deus um toque, algo especial. Feche os seus olhos, por favor.
enquanto o Asa vai fazer um fundo musical, eu queria dizer para você que talvez você esteja vivendo num tempo de silêncio, sabe? Talvez você esteja dizendo assim: Deus não está fazendo nada, não estou vendo Deus fazer nada. Talvez você esteja vivendo como Noemi, amargurada, sem esperança. Mas hoje Deus te lembra: eu nunca parei de trabalhar. Eu nunca parei de trabalhar nos bastidores da sua vida. Eu queria que você essa noite confiasse e permanecesse fiel a Deus. O campo de Boaz, ele trouxe uma grande mudança para a vida de Ruth. E eu quero dizer para você que você está no caminho. Esse campo também está no caminho de quem tem fé. Se você tem fé, a mesma coisa vai acontecer com você. O que parece o fim, para Deus pode ser o começo de algo grande, algo eterno. Talvez você tenha se identificado com Noemi. Talvez você essa noite, nessa mensagem, se identificou com Ruth. Talvez você essa noite se identificou com um personagem aqui ministrado. Talvez você é alguém que já teve esperança, mas hoje se sente amargurado, triste, acabrunhado. Você não consegue reagir. Você não consegue sair dessa casa, desse casulo. Você não consegue sorrir. Você não consegue mais ser quem você era por causa dos lutos. Ei! Essa noite o Senhor te trouxe aqui e está ministrando essa palavra para você. Talvez você, como Ruth, esteja em um tempo de decisões difíceis, sem garantia nenhuma, sem garantia de nada. Você não ouve voz, você não ouve direção, apenas você está confiando em Deus todos os dias da sua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo que nada parece fazer sentido na tua vida. Ei, pastor, não faz sentido as coisas que estão acontecendo comigo. Não estou entendendo, parece que eu estou caminhando por um caminho completamente diferente. Eu estou caminhando por um caminho totalmente sem rumo. Essa noite eu quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Deus pode até estar em silêncio. Você pode até estar sentindo dores, desânimo. Mas hoje o Senhor te lembra: eu nunca parei de trabalhar por você. Deus está trabalhando por você. Eu quero orar. Não vou pedir para que ninguém venha aqui na frente, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você fizesse uma oração. Você que talvez esteja passando por uma dessas situações, como Ruth, como Noemi, talvez você esteja vivendo um luto, uma tristeza, talvez você esteja vivendo dentro de um silêncio, talvez você esteja vivendo sem entender o que está acontecendo. Talvez você diga: mas não era essa a promessa que Deus tinha na minha vida, nada do que Ele prometeu está acontecendo. Talvez esteja assim, talvez é isso que você esteja vivendo. Mas Deus falou outra coisa, eu estou vivendo algo totalmente diferente. Fica tranquilo, Ele não perdeu o controle. Ele ainda mantém o controle sobre todas as coisas. Asa, pode cantar, Asa, por favor. É o seu momento que você pode orar. Faça uma oração.
Você pode dizer essas palavras? Olhos fechados, estenda suas mãos. Estenda suas mãos por um ato de fé. Você é capaz de entregar, dizer: Senhor, eu entrego toda a minha ansiedade, todas as minhas dúvidas, todos os meus questionamentos. Eu entrego a Ti, Senhor, hoje. Eu vou viver por fé. Eu quero viver por fé, Senhor. Eu quero entregar a Ti, Senhor. Eu sei que Tu estás preparando algo para mim. Eu sei que para isso, Senhor, eu preciso entregar o controle de todas as coisas. Eu preciso confiar. Diga isso para Ele: eu preciso confiar. Você precisa dar um passo de fé hoje. Sair desse buraco que você se encontra. Esse é um tempo que talvez o silêncio vai embora, o deserto vai embora, a espera vai embora. Você vai renovar sua confiança hoje nele, em nome de Jesus. Não aceite nada mais, nada menos do que viver a promessa de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Você não é um crentinho qualquer, você é filho do Altíssimo. Você é menina dos olhos de Deus, querido. Tome uma posição hoje, saia dessa decadência espiritual e diga: Senhor, eu quero viver eu quero sair desse luto. Chegou o tempo de eu tomar uma decisão. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, e como diz a Tua palavra, nada me faltará, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, Senhor. Eu quero ministrar sobre a vida de cada um esta noite, Pai. Talvez alguns, ó Deus, com coração mais duro. Talvez, Senhor, alguns não tenham, Senhor, conseguido, Pai, fazer com que essa palavra convencesse da sua situação, mas Espírito Santo, Tu és aquele que pode fazer um grande milagre. Como eu sempre digo para Ti, Senhor, aproveita esse momento agora, aproveita esse momento que ele está com os olhos fechados, com o coração aberto, e ministra sobre a vida desse meu irmão, da minha irmã. Ó Deus, traz confiança ao seu coração e que ele vença esses desafios. E que, como Ruth, Senhor, ele possa ser, Senhor, alguém ricamente abençoado por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, para nós terminarmos, eu queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado, mas que a gente juntasse o maior número de pessoas agora, que você pudesse fechar o corredor se for preciso. Fecha o corredor, vem trazendo as pessoas para perto, vem trazendo. Isso, vem fechando os corredores, isso, puxa. Isso, o corredor, terceira fileira não quer vir de jeito nenhum. Irmã, sai puxando, isso, vamos terminar. Você está feliz? Você sai daqui abençoado? Você vai sair daqui abençoado. Amém? Asa vai cantar uma canção com a Beth e nós vamos terminar de mãos dadas. Amém? Vamos vencer de mãos dadas. Vamos vencer, vamos caminhar, vamos triunfar. As coisas vão mudar, a situação vai mudar. Deus está trabalhando, Deus está agindo. É isso que Deus quer para a nossa vida. Olha aí. Venho te amar, mas Deus me faz assim. Vem sobre a rocha. É sobre a rocha. Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída. Diga isso pro Senhor. Guarda minha entrada. É sua oração. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Diga! Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes. Olhe para os montes. Meu socorro vem de Isso. Deus. Não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção. Ele é isso para você. Todo poderoso, Deus a minha salvação. Mais uma vez, meu lugar seguro. Diga, minha proteção. Todo poderoso, Deus a minha salvação. Estou olhando para os montes. Meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Oh, aleluia, aleluia, aplauda o Senhor. Ele é o Rei da glória e também é dono do céu. E Ele é dono da sua vida também, querido. Aleluia. A sua vida está na palma da mão dele. Esse Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que todas as águas de todos os mares cabem na concha das suas mãos. Olha que Deus tremendo.
A Bíblia diz que Ele está sentado sobre o globo terrestre. Ele diz que a terra é o estrado dos seus pés. Nesse momento, a face dele está sendo adorada e os pés dele estão na terra. Olha que tamanho de Deus maravilhoso. Esse é seu Deus. Então você não tem que temer nada, você não tem que parar, você não tem que desistir, você não tem que achar que nada está perdido. Nada está perdido. Você vai conquistar, você vai chegar, a porta vai se abrir, o inimigo vai ser derrotado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus, leva-nos guardados pelas tuas mãos, protegidos uma vez mais. Obrigado por estes momentos que aqui passamos e que a tua palavra que foi ministrada possa, Senhor, alcançar o coração cada vez mais do seu povo. Ó Deus, nos dá, Senhor, um dia amanhã abençoado, um fim de semana abençoado e domingo estaremos aqui, sábado, nas atividades na tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do maravilhoso Espírito Santo esteja e repouse sobre a vida de cada um de nós. Cada um diga amém, amém, amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado, na direita, na esquerda. Deus te abençoe. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente.